Meus queridos irmãos e amigos, tem alguns versículos ou textos na Bíblia que são tão claros, tão esclarecedores, que não tem como distorcer, não tem como tergiversar a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que um jovem rico, encontrando-se com Jesus o Cristo, fez-lhe uma pergunta contundente e direta. Essa história encontra-se registrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 22. O jovem rico perguntou a Jesus o Cristo: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Reparem como foi uma pergunta contundente e direta. Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? A resposta de Jesus o Cristo também foi contundente e direta. Jesus o Cristo disse: se queres entrar na vida, ou se queres conseguir a vida eterna, guarda os mandamentos. O jovem rico perguntou: quais mandamentos? Jesus o Cristo começa então a listar os mandamentos, dizendo: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, ame o teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos citados por Jesus o Cristo fazem parte da lei moral dos 10 mandamentos que está lá em Êxodo, capítulo 20, e que foram entregues por Deus a Moisés em 2 tábuas de pedra lá no Monte Sinai. Dentro dessa lei moral, citada por Jesus o Cristo, qual é o 4º mandamento? O 4º mandamento é o sábado. O 4º mandamento é o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O jovem rico respondeu a Jesus o Cristo que já cumpria essa lei há muito tempo. E em seguida lhe faz uma segunda pergunta: o que me falta ainda para ser salvo? Ele disse que já cumpria a lei moral dos 10 mandamentos há muito tempo. E faz uma segunda pergunta a Jesus o Cristo: o que me falta ainda para ser salvo? Jesus o Cristo, então, o desafia a um sacrifício ainda maior. Jesus o Cristo disse-lhe: vende tudo o que tens e dá aos pobres, e após fazer isso, vem e segue-me. Meus queridos irmãos e amigos, desse diálogo esclarecedor entre Jesus o Cristo e o jovem rico, que nos dá um norte seguro de como podemos conseguir a vida eterna, podemos extrair várias lições importantes, mas vamos elencar apenas 2. A primeira lição que podemos extrair desse diálogo de Jesus o Cristo com o jovem rico
é que a observância dos mandamentos exige mais do que uma mera observância externa. Como assim? Como assim? Aqueles cristãos que se conscientizam, que creem, que têm fé, de que é imprescindível guardar os mandamentos para conseguir a vida eterna, conforme Jesus, o Cristo, disse, devem saber, devem se conscientizar que a observância dos mandamentos é uma inquestionável demonstração de amor a Deus e de amor ao próximo. Porque os 4 primeiros mandamentos falam da nossa relação e do nosso amor para com Deus. E os outros 6 mandamentos falam do nosso amor e respeito ao próximo. É por isso que Jesus, o Cristo, disse que os mandamentos são resumidos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao versículo 40. O jovem rico parece que não se apercebeu disso. O jovem rico era zeloso e guardava os mandamentos, mas não tinha amor nenhum ao próximo. Aqui, queridos irmãos e amigos, entra indubitavelmente o que está escrito na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé sem as obras é morta. Tiago, capítulo 2, 17. A fé sem as obras é morta. A fé verdadeira se manifesta através de ações, através de obras. Não basta acreditar, ter fé, se conscientizar. É preciso que tudo isso se traduza em obras, como a caridade, a obediência, etc., para ter validade e evidenciar uma transformação real na vida do cristão. Sem obras, a fé é inútil, inoperante, comparada pelo apóstolo Tiago como um corpo sem espírito, isto é, um corpo sem vida. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Tiago, capítulo 2, versículo 26. O patriarca Abraão, pai da fé, foi justificado pela sua fé e obras quando ofereceu seu filho Isaque. Repetindo, o pai Abraão, o patriarca Abraão, o pai da fé, foi justificado só pela sua fé? Não, ele foi justificado também pelas suas obras quando ofereceu o seu filho Isaque. Raabe foi justificada pelas suas obras ao acolher os espias. Os amigos do paralítico tinham fé que Jesus, o Cristo, poderia curá-lo. Então eles agiram rapidamente, obras, carregando-o até Jesus, o Cristo. O centurião Cornélio, não sendo judeu,
era temente a Deus com toda a sua casa, orava de contínuo a Deus e dava muitas esmolas ao povo pobre da região ali onde morava. O apóstolo Paulo diz que nós seremos julgados pela onisciência de Deus de acordo com as nossas boas ou más obras. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O apóstolo João, em Apocalipse 20, versículo 12, diz a mesma coisa. Portanto, a fé, a obediência e as obras andam juntas, porque as obras são a prova da nossa fé, isto é, são a avaliação da nossa fé. Então, como fica o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: Pois pela graça fostes salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Meus queridos irmãos e amigos, aqui, em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo está falando dentro de um outro contexto. Muitos fazem confusão. O apóstolo Paulo está falando aqui de quando foi elaborado por Deus o plano de salvação lá no céu, antes da fundação do mundo. Aqui, o apóstolo Paulo está falando da fé de que Deus, o Todo-Poderoso, elaborou antes da fundação do mundo um plano de salvação, que é a graça por amor à humanidade. Esse plano de salvação que foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo foi elaborado não como resultado de obras ou mérito de alguém. Por quê? Porque quando foi elaborado esse plano, não existia ninguém. E sendo assim, ninguém poderia se gloriar. Porque sendo um plano de salvação que foi elaborado antes da humanidade, não há como mérito humano ou obras ter influenciado a decisão de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção no que vou lhes dizer. Prestem atenção no que vou lhes dizer. Estes dois versículos de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, estes dois versículos, sem dúvida nenhuma, estão falando de um evento passado e não de um evento atual. Fostes está no pretérito perfeito do indicativo. Pela fé, fostes salvos. Fostes está no pretérito perfeito do indicativo. Salvos é o particípio passado do verbo salvar. O particípio indica uma ação passada, concluída, finalizada. Agora prestem atenção. As Bíblias
que não estão de acordo com o original grego, dizem: pela graça sois salvos. A estrutura gramatical está no presente do indicativo, passando a ideia de que, pela graça, todos já estão salvos e que já não há necessidade de obras, de mandamentos, e que é só acreditar, ter fé e pronto. Os cristãos têm que se conscientizar que o plano de salvação, que é a graça, foi elaborado antes da fundação do mundo, quando ainda não existia a humanidade. E nessa época foi concluído por Deus. Jesus o Cristo veio para executá-lo conforme foi urdido lá no céu. É um evento passado, concluído, finalizado por Jesus o Cristo lá na cruz. Após a morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz, nos reconciliando com Deus, começou a segunda etapa do plano de salvação. Agora, se quisermos ser salvos, se quisermos ter a vida eterna, temos que primeiro agradecer a Deus por essa segunda chance que Ele nos deu, ser obedientes aos mandamentos e determinações de Deus, e nos esforçarmos para sermos salvos. A segunda lição que podemos extrair do diálogo de Jesus o Cristo com o jovem rico é que, se não observarmos os mandamentos, se não guardarmos o sábado, que é o quarto mandamento, o mais combatido, que tentam tresloucadamente tirar da lei moral dos 10 mandamentos, não e não conseguiremos a vida eterna. Não e não seremos salvos. Essa é a verdade. É o que disse Jesus o Cristo. Isso é líquido e certo. A lei moral dos 10 mandamentos, todos têm que se conscientizar, onde o sábado é o quarto mandamento, deve ser vista como um GPS que nos guiam à vida e à felicidade. Meus queridos irmãos e amigos, não se deixem levar por mentiras e falácias de igrejas que distorcem, que tergiversam a verdade absurdamente, comprometendo a salvação de milhares de pessoas. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.